Pronto, agora ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vamos falar um pouquinho hoje mais sobre gestão, sobre negócios. Deixa eu conectar aqui meu amigo Domingo, para ele compartilhar um pouco mais a experiência dele aqui conosco. Um minutinho só. Hoje num horário diferente, né? Dado. Domingo entrou, Sandra entrou. Chegou domingo. Aê! Aí, tá bem, lindão? Como é que você tá? Tudo bem? Bom. Boa tarde. Hoje é tarde, né? Não é pela Muito manhã. bom. Mais uma live secreta. Não conta pra ninguém, hein? Só nós dois aqui. Só nós dois e entrar, né? Por enquanto, os três. Mas vamos pra cima, vamos pra cima. É o vovô Belo. O Vovô Belo, a ateliê do Vovô Belo tá aí. Aê, Quem tá... Belinho! Mas não é ele não, tá? É o pessoal do time lá que Ah, administra tá, hoje. tá. Ah, tá. Legal, 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 A legal. Kiki lá do nosso time também tá com a gente hoje aí. Bacana, bacana, muito É, bom. prazer. Obrigado, Kiki. Bom, gente, semana passada a gente estava passando, né? Só para relembrar todo mundo, aqui a gente está tentando compartilhar um pouco de conhecimento e experiência daquilo, como se pode montar uma equipe de vendas, né? Desde produto, marketing fit, desde qual perfil do profissional pode fazer parte do seu time, né? Os desafios do recrutamento e seleção, a definição de meta, a definição de comissão, de variável, a definição de valor fixo, né? Como a gente vai estruturando esse time, como a gente vai estruturando essa equipe. A empresa tem que ter um espírito, né? Então você vai definindo isso conforme você vai descobrindo isso. E essa é uma construção gradativa. Nós passamos por todos esses passos, né? E agora a gente vai seguir falando um pouquinho mais sobre indicadores, né? Sobre como que você vai medir seu time, né? Sobre métricas, né? Como que você vai entender sobre o ongoing, como seu time está operando direitinho. Né? Nós falamos na última reunião também sobre onboarding. O onboarding, ele trata sobre o seu profissional acabou de começar contigo. O que você tem que apresentar para ele? Né? E a gente falou sobre o ramp up. Ramp up é como que ele começa a crescer, como que você se começa a entender que ele está estabelecendo as primeiras metas, como que você vai facilitar ele acreditar nessa meta, que é possível ele bater nessa meta aí. Né? Então a gente vai ajudando o nosso time a encontrar os caminhos, conforme a gente vai dando a direção. A empresa vai tendo a direção. E a empresa tem que criar as jornadas possíveis para o seu time poder construir, né, as conquistas dele. Né? Cada um construir a sua conquista. Mas hoje eu queria falar um pouquinho, e se tudo bem para você, Domingo, se você quiser voltar em algum assunto antes, mas hoje eu queria falar sobre a métrica do dia a dia, como você vai medir seu time, como que você vai entender, como você vai resgatar ele das falsas sensações de sucesso, né? Às vezes tem várias falsas sensações, falsas expectativas, né? Que podem roubar, sequestrar a emoção, sequestrar a razão dele. Pode ter histeria paralisante, como a gente falou na última reunião, né? Mas eu queria hoje caminhar para esse lado. Qual assunto? Você tem algum assunto na veia aí, Domingo, que você queria abordar antes, né? De chegar nisso? Ah, assim, para quem está assistindo essa live a primeira vez, é bom saber que essa aqui já é a quarta live de uma série. A gente começou desde o comecinho mesmo. Puxa, tem uma ideia, tem um produto, como vender? Quer dizer, a empresa pode ser minha, eu posso ser gestor de alguma empresa, eu tenho um produto para vender, um ou mais produtos para vender. E aí a gente veio, bom, quem que seria o público-alvo, que dores que esse produto resolve? E aí a gente veio, bom, como é que se vende esse produto? O gestor tem que testar, depois, bom, qual é o perfil mais adequado para vender esse produto? Como é que eu construo essa vaga? Como é que eu construo o modelo assim de remuneração dessa vaga? Quando eu tiver as coisas minimamente, né, prontas, aí eu divulgo a vaga, começa o processo de seleção. A gente explicou também um pouco como que você escolhe, como é que você lê um currículo, como é que você faz, enfim. Então a gente agora já está numa outra fase. Olha, as pessoas já foram selecionadas, foram contratadas, fizemos a integração, né, o onboarding, fizemos lá o treinamento, a capacitação. Agora eu preciso começar a medir esse time, né? Ainda que esteja na fase de experiência ou não, você já tem gente mais antiga atuando, enfim. Isso daí é a chamada fase da execução. Né? Então, existe uma metodologia, quer dizer, existe mais de uma, mas
mas é que eu conheço de perto mesmo, de ter usado, de Uhum. ter ensinado outras pessoas e empresas a usar. São as 4 disciplinas da execução do Covey, enfim, mas cada um escolhe a sua, vai no Google. Você muito franco, aqui o nome dessa série, dessa live é a gestão sincera. Então, assim, a gente vai falar de coisas viáveis, de coisas factíveis. Ninguém aqui é o pica das galáxias, ninguém montou uma multinacional, uma startup gigantesca. Fizemos empresas que deram certo, que deram sucesso, né? Diante da média de mercado. Então, a gente está falando de coisas factíveis. Tá? Se você quiser falar de projetos maiores, gigantescos, Apple, Bill Gates, tem um monte de live para você assistir. Aqui é mundo real, é o mundo mais próximo da gente, é Brasilzão na veia, como é que você monta uma empresa nessa confusão que é Brasil, enfim. É disso que nós vamos falar aqui, tá? Nem tudo deu certo, um monte de coisa deu errado, mas a gente quer ensinar também, ajudar mostrando as cagadas que a gente fez, mostrando as coisas boas que a gente fez. Queremos ouvir pessoas normais, pessoas... não queremos... Os gênios são bem-vindos. A gente provavelmente a gente vai trazer em próximas lives gênios da gestão, das vendas e tudo mais para a gente aprender com essas pessoas. Mas queremos trazer pessoas normais, como eu, como o Felipe, como vocês. Uns tiveram mais sucesso, menos sucesso, mas tem sempre alguma lição aí, inclusive nos fracassos. Então, agora entra a fase. Bom, já existe uma meta, lembra? A gestão começa na meta. Toda equipe tem que ter meta, toda empresa tem que ter meta, todo funcionário tem que ter meta. A partir da meta é que começam todas as outras coisas lá. Então, se não tem meta, já... Domingo, eu não sei fazer meta. Cara, começa com qualquer meta. Qualquer meta é melhor do que meta nenhuma. Mas, claro, existem maneiras de você construir metas. A gente vai falar um pouquinho aqui com vocês também, né? Vai dar um Google aí, vai ver metas Smart, né? S de sapo, M de Maria, A de amor, R de rato, T de Tereza. Vai dar um Google, vai ver metas Smarts e tal. Então, a gente vai falar sobre a execução. Domingo, o que é execução? Olha, eu tenho um plano, eu tenho uma ideia, eu tenho uma meta. Numa ponta, eu tenho isso. Na outra ponta, eu quero um resultado. Eu quero 100 mil reais de vendas para novos clientes por mês. Eu quero fechar 30 contratos novos por mês. Sei lá qual que é a tua meta. Qual que é o resultado que você pretende. Mas entre uma ideia, um plano, uma meta, uma estratégia, e na outra ponta ter o resultado que você precisa, o que você espera, o que você quer, e esse miolo chama execução. E existem metodologias que falam sobre a gestão desse processo de execução. É como se fosse uma receita de bolo. Uma metodologia é um método, um jeitão, uma receita de bolo que, se você seguir a receita direitinho, provavelmente você vai ter o resultado que você espera na outra ponta. Legal? Tem um monte de... Domingo, eu sempre fiz isso, eu nem sabia que tinha metodologia de gestão de execução, método, jeitão, mas eu fiz. Legal, cara. Significa que você tem aí um conhecimento intuitivo. Você foi aprendendo, errando, aprendendo, ou aprendeu com alguém, copiando algum chefe, mas o fato é, quando você tem uma receita de bolo, tem algumas vantagens em ter uma receita de bolo. Você tem um mapa para seguir. Outra vantagem, você pode repetir essa receita de bolo quantas vezes for necessário. Por isso que tem gente que monta uma equipe de sucesso, quando vai montar a segunda já não dá mais certo, porque nem ele sabe por que deu certo. E quando dá errado, também ele não sabe por que deu errado. É como uma receita de bolo. Cara, se você está seguindo uma receita feita por um especialista, que já fez isso várias vezes e deu certo, se você seguir certinho, provavelmente vai dar certo também. Né? A não ser que você seja um azarado, tá uma fase, tá com manhaca, mas provavelmente, se você seguir a mesma receita de sucesso que eu segui, que o Felipe seguiu, você deve ter também o mesmo resultado. Legal? Outra vantagem de você seguir um método
é que você vai saber a diferença do tá tudo errado ou tá incompleto. Então, a primeira dica é assim, se tá difícil bater a meta, seja ela qual for, a gente está falando mais de vendas, de televendas, mas, gente, vale para qualquer área, tá certo? Então, assim, se tá difícil, provavelmente está errado. E não é que está tudo errado, pode ser que esteja tudo errado mesmo, mas talvez esteja incompleto. Mas, Domingo, como é que eu sei se está tudo errado, se está incompleto? Se você não segue um método, uma metodologia, desculpa, você não vai saber. Você vai tentar adivinhar o que acontece quando a pessoa não segue um método, uma metodologia de gestão de execução e o resultado não vem. Pode acontecer algumas coisas aí, a maioria delas erradas. A primeira delas é insistir no erro, né? Vamos perseverar. Gente, perseverar se você está no caminho certo. Se você está perdido na floresta, quanto mais você anda, quanto mais você se esforça, mais perdido você fica. Às vezes você só estava um pouco perdido. Mas como você não tem um mapa, você vai ser o motivado despreparado. Você vai querer fazer mais. Quanto mais você faz, mais merda você faz, mais perdido você fica, mais dinheiro você gasta, mais você se desgasta. Esse é um problema de você não seguir um método. Você não sabe de onde veio, nem onde está e nem onde quer chegar. Mas quando você segue um método, uma metodologia, você vai saber a diferença entre está tudo errado ou está incompleto. De que jeito? Checando cada etapa da metodologia de execução. Eu já tive... E olha, de novo, vai ver Google, vai ver as 4 disciplinas de execução, mas na boa, você não vai aprender, você não vai conseguir fazer sozinho. Procura ajuda com alguém que conheça metodologia de execução, que já implementou isso. Eu não estou vendendo consultoria, não, mas assim, você tem que procurar alguém, um brother, sei lá. Fazer sozinho você vai errar pra caramba e demora um pouco para entrar na veia, entendeu? Mas é melhor você conhecer, dar um Google, que você já vai estar na frente dos teus concorrentes que não conhecem nada disso. Então, você vai seguindo um passo a passo. Eu, por exemplo, tive uma equipe que a execução não estava... O resultado não vinha. E eu estava seguindo as quatro disciplinas da execução. Opa, pera um pouquinho. Se está difícil, está errado. Ou está incompleto. Ou está tudo errado ou está incompleto. E eu fui checando cada uma das 4 disciplinas da execução. E naquele momento, naquela empresa, eu descobri que eu estava pecando na 4ª disciplina da execução, que é uma das mais fáceis, né, que são as revisões semanais de indicadores. Então, né, eu vou falar das 4 aqui daqui a pouco para vocês aí. Eu estava errando na 4ª disciplina. Por quê? Porque eu tinha equipes espalhadas pelo estado de São Paulo inteiro. Tinha uma equipe em Presidente Prudente, uma equipe em Marília, uma equipe em Araraquara, uma equipe em São José dos Campos, uma equipe em Taubaté. Então, eu não estava conseguindo juntar todo mundo para fazer essa revisão. Então, é um exemplo simples. Eu já era um veterano em metodologia de execução, já tinha feito com sucesso e estava pecando nessa 4ª disciplina da execução. Mas, geralmente, os gestores erram na 3ª disciplina da execução. Então, só para não ficar sem uma resposta, as 4 disciplinas da execução. Principais erros dos gestores, eles só dão uma meta principal. Tem que vender R$100 mil de vendas novas por mês. Tem que fechar 30 contratos novos do segmento XPTO por mês. Enfim, tem que ter isso. Mas você tem que ter também alguns indicadores, todos com metas, indicadores cruciais que levam ao atingimento das metas. 30 vendas mensais, por exemplo, as vendas não surgem do nada. Vendas surgem de propostas. As propostas surgem de demonstrações, degustações bem-sucedidas ou de apresentações bem-sucedidas. Essas apresentações surgem de contatos efetivos. Eu tive um primeiro contato, convenci essa pessoa, esse decisor ou influenciador, a ver uma demonstração do meu produto, uma degustação, enfim. Esses contatos efetivos também surgem de contatos preliminares. Falei com o Aspone,
uma secretária, com um auxiliar, até chegar no decisor ou no influenciador da minha venda. Isso tudo surgiram de ligações de visitas, né, se a venda for presencial. Então, você tem que medir isso. Tudo isso é importante para mostrar. Então, por exemplo, eu quero ganhar um jogo de futebol. Eu quero ganhar um jogo de 4-0. Não interessa se eu vou fazer os 4 gols no primeiro tempo. Enfim, mas você pode planejar até isso. Né? Em que momentos que você quer fazer esse gol ou quer fazer essas vendas. Estou fazendo analogia aqui com futebol. As meninas geralmente não gostam desse exemplo, mas é o que me ocorre agora. Futebol tem exemplo para quase tudo. Na vida, nas vendas, na gestão e assim por diante. Os gols não vão surgir do nada. Gols surgem de passes, de cruzamentos, de chutes a gol, de cobranças de falta, cobranças de escanteio. Enfim, então você ter em desempenho, você defende. Então, você tem que ter metas para cada membro da equipe, tem que ter metas adequadas, metas que levem ao indicador principal. Por exemplo, você tem uma equipe, uma ilha de retenção de clientes. Clientes querem cancelar ou clientes querem reduzir o plano mensal, você tem que ter um time lá, por exemplo, né, se você tiver um volume grande, vale a pena ter uma ilha de retenção. Qual que é a meta principal de uma equipe, de uma ilha de retenção? Quantidade de clientes com intenção de cancelamento ou intenção de downgrade, né, de redução de plano, e quantas que você teve sucesso em evitar tanto o cancelamento ou evitar o downgrade. Esse aí é o indicador principal que tem que ter. Né? Olha, de cada 100 empresas que tentaram cancelar o plano, eu tenho que ter, sei lá, 80% de sucesso. Eu tenho que reter 80% dessas empresas. Reter sem entregar a mãe também, né? Porque tem retenção que era melhor nem ter retido. Porque deu a mãe, né? Perdoou 5 boletos em aberto, deu créditos expirados, deu mais desconto de não sei o quê. Quer dizer, tá cara essa retenção. Enfim, esse é um outro papo. A gente vai falar um dia, uma live, só para falar de ilha de retenção. Tem retenção que é cara. Às vezes é melhor nem tentar reter. Tá mais caro o molho do que o frango, sabe? Aquela história, você está gastando mais tentando reter do que com o resultado da retenção. Enfim, mas uma equipe de retenção, a meta principal é isso. De cada X intenções de cancelamento, eu tenho que ter um percentual mínimo de sucesso, onde eu consiga convencer esse cliente a não cancelar mais e por aí vai. E tem outros exemplos em vendas, enfim, todas as áreas. Tem área que é mais fácil botar meta, tem área que é um pouco mais difícil, tem que quebrar a cabeça, mas você tem que ter a meta principal ou as metas principais. Não pode ter muita meta, tá? Senão pulveriza demais. Eu já vi uma empresa multinacional quebrar a cara, que a equipe de vendas tinha 5 metas, 5 indicadores. Uma dessas 5 metas era receita nova com novos clientes. Representava menos de 20% do ganho global do vendedor. E era mais difícil convencer um cliente novo a virar cliente. O que os vendedores faziam? Estavam se lixando para esse variável que é venda nova e podiam compensar. Tudo que eles não faziam nesse indicador, eles podiam recuperar nos outros. Já era. A venda nova para cliente novo virou um estorvo. Eu sei porque a minha área, na época, gerava leads para essa equipe. E eles nem iam nas visitas de chamado, para você ver. Sistema de comissão mal feito é isso. Matou a venda para cliente novo. E como você perde cliente todo dia, quando você mata a entrada de clientes novos, você está matando a tua empresa. Os outros indicadores estavam ótimos. Só que a empresa estava falindo, enfim, depois ela veio até a quebrar mesmo, alguns anos depois. Então, cuidado com o modelo assim, de remuneração muito pulverizado. Né? Não escolhe muita coisa, tem coisas que são essenciais. Eu já vi gente querer pagar por visita.
Pagar por ligação, pelo amor de Deus, isso aí é meta de desempenho, não é uma meta final. Daqui a pouco você tem que pagar o vendedor para ir na tua empresa. Pagar para chegar no horário. Isso daí não vai trazer venda para você. Pode ser regras de comportamento, aí é um outro papo, aí é a parte comportamental, mas vendedor tem que trazer dinheiro novo com vendas, tem que trazer clientes novos, enfim, aí é um outro papo também, onde a gente pode se aprofundar sobre como dar metas para vendas. Mas para fazer a boa gestão da execução, então vamos lá. Não basta ter só a meta principal, tanto de dinheiro em vendas novas, tantos contratos novos. Tem que ter também metas de desempenho, né? Quantidade de ligações, tempo em ligação para quem é de televendas, é essencial isso. Quantidade de propostas elaboradas, quantidade de demonstrações ou degustações feitas e tal. E aí, cuidado com aqueles famosos trials, né? Os testes, né? Demonstração é demonstração ao vivo, com o cliente, ou presencialmente, ou então numa videoconferência. Eu estou fazendo uma demonstração de um produto, uma prova de conceito, um POC, né, o chamado POC. O cliente está vendo o sistema funcionar, estou compartilhando e vão surgir dúvidas, objeções, eu estou, né, fazendo uma demonstração, pegando alguns CNPJs de clientes do cliente para demonstrar e assim por diante. Isso é uma demonstração. Trial, você começa a liberar teste, eu acho que trial você só tem que dar quando o cliente não quer nada. O cliente não quer demonstração, não quer nada, não quer nada. Então, perdido por perdido, truco. Toma um trial aqui, vamos ver o que acontece. Mas pagar para trial geralmente é arma de vendedor ou covarde ou que tá com a bola murcha. Então, ele fica com medo. Toma um trial aí, toma um... Eu sei que tem um monte de gente que não vai concordar comigo, mas a minha experiência com o trial é péssima. Tipo, perdeu tudo, entrega um trial. Vamos lá, pode ser que ele acaba usando, acaba testando, acaba gostando, mas não sei. Não sei se ele vai testar, não sei se ele vai entender, não sei se ele... Você não está junto para capitalizar as coisas bacanas dessa demonstração, você não está junto para tentar neutralizar ou minimizar possíveis objeções ou dúvidas que ele tenha. Então, cuidado com o trial. Então, da meta de trial, assim, demonstrações ao vivo. O cliente está numa ponta da linha ou está numa visita e o vendedor, o televendedor, está na outra. Isso é uma demonstração. É importante conceituar cada indicador também, o que é cada coisa. Isso é que nem porco. Olha, eu quero 10 porcos abatidos por mês. Então, o que é um porco? Precisa ter rabo de porco, orelha de porco. Não é feijoada. A feijoada parece com a descrição de um porco, mas a feijoada não é o porco. Um javali também não é um porco, o javaporco também não é porco. Conceitua o que você quer em cada indicador, para não ter espaço, para não ter dúvida do que você está querendo. Fechou? Tranquilo, estamos ensaiando ao vivo. Espera um pouquinho só, minha filha derrubou uma coisa aqui. Tranquilo. Oi. É ao vivo que se faz, né? É isso aí. Aqui o vídeo quietinha no computador, começou a derrubar a coisa aqui, aí foi mal. Voltando. Então, olha, primeira disciplina da execução. Ao invés de dar somente metas principais, dê as metas intermediárias, as metas cruciais, indicadores que levam ao atingimento da meta principal. Beleza? Legal. Aí vale um bate-bola para definir quais indicadores realmente... Eu dei o exemplo de venda, né? Vendas são feitas de propostas que surgem a partir de demonstrações, que surgem a partir de contatos efetivos. O que é um contato efetivo? Eu falei com quem realmente eu tinha que falar, ou com um decisor de preferência, ou com um influenciador, em último caso, claro. Domingo, o que é o decisor? O que é o influenciador? Tem muita discussão nisso. Decisor é só dono. Não. Muitas vezes o dono não é nada, não é nem decisor e nem influenciador. Às vezes ele só assina, mas ele nem sabe o que é.
ele pergunta para o gestor dele, isso aqui é bom para nós? Ó, isso aqui custa 100. Vai trazer retorno para a gente? É o famoso ROI, né? Retorno sobre investimento. Vai, então beleza, eu confio em você. Né? O Felipe, quando a gente trabalhava junto, assuntos muito técnicos assim, a gente confiava plenamente nele. Ou seja, o Felipe era o decisor para comprar softwares na nossa empresa, né? Durante muitos anos foi isso. E assim, eu era um dos sócios, eu não estava nem sabendo, eu só pagava. Eu só pagava porque eu confiava. Então, o vendedor que quisesse vender para mim, ia vender para o cara errado. Então, vamos lá, um jeito fácil de você entender o que é influenciador, o que é decisor. Você está conversando com alguém na empresa, você não sabe exatamente se esse cara é decisor ou influenciador do teu produto. Bom, você já explicou o produto para o cara, ele já entendeu se o produto cura esse tipo de dor, blá, 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 blá. A pergunta é, fulano, e sempre erra para cima, hein? É o tipo de pergunta que você sempre erra para mais, nunca subestimar o cliente. Bom, você viu, gostou, entendeu que isso aqui resolve esse problema que vocês têm aqui. Depende só de você essa venda, certo? Ainda que você ache que não dependa só dele, tá? Mas erra para cima. Eu já perdi venda que eu subestimei o cara. Ele ficou puto da vida comigo e não comprou nada. Então, assim, olha, eu entendi que você viu, gostou, depende somente de você comprar. É isso mesmo, não é? Gente, se não for, ele vai gritar. Ele vai falar, não, pera, não. Ah, tá, entendi. Então não é só com você, entendi. Bom, então me explica, me orienta. Eu sou disciplinado, eu não dou bypass, eu sigo exatamente o processo de compra da tua empresa. Então, por favor, me oriente. Você viu, gostou. Qual que é o próximo passo? Você leva para quem? Ah, eu levo lá para o Sebastião. Ah, tá. Esse Sebastião é o quê? Ah, é o diretor de vendas. Se ele vê também, ou se ele ouvir você e aprovar, tá feita a venda? Se ele falar que sim, beleza. Eu já sei que o cara com que eu estou falando é influenciador. Ele vai levar sondagem, essa né? proposta. E o tal do Sebastião, que eu nem sei quem é, não conheço, ele é o decisor. Bom, legal. E se ele falar o seguinte, olha, então o Sebastião viu, gostou, tá... Não, beleza, não. Ele ainda vai ter que levar para a Dona Maria. A Dona Maria é uma das sócias da empresa. Ah, entendi. Então, se você ver, gostar e aprovar, você tem que convencer o Sebastião. E se ele gostar e aprovar, ele tem que convencer a Dona Maria. Legal. Então, eu já descobri que a Dona Maria é decisora, o Sebastião é influenciador e o cara com que eu estou falando, ele é quase um aspone, é o famoso assessor de porra nenhuma. Mas, às vezes, é o contato que eu tenho. Eu não consegui chegar no Sebastião, muito menos na Dona Maria. Então, eu tenho que convencer esse cara com que eu estou falando, vamos chamar de Zé, porque, gente, se eu passar o preço para o Zé vai passar o preço para o Sebastião, que vai passar o preço para a Dona Maria. Ou seja, o que vai chegar lá na ponta? Só o preço. Todos os benefícios, as dores, tudo que eu convenci o Zé não vai adiantar. Né? E ele, às vezes, morre de medo de bater na porta do Sebastião e ele nem vai falar com a Dona Maria. Ou seja, a chance dessa venda acontecer ela é mínima. Então, procure chegar mais perto do Sebastião, que é o influenciador, e, se possível, até com a Dona Maria, que é a decisora. De que jeito? De um jeito bastante assertivo. Convencendo o Zé. Olha, Zé, vamos lá. Eu entendi que você viu, gostou, mas eu vou te dar uma sugestão. Então, você tem que ser bem assertivo aí. Para o Zé não achar que você está desmerecendo ele e passando por cima e dando bypass para ele. Esse aqui é o famoso bypass consensual. Você convenceu o Zé. Zé, eu vou te dar uma sugestão. Eu estou há muito tempo nesse mercado e tal. Cara, na boa, o Sebastião e a Dona Maria, eles ganham para decidir, tá certo? O processo de vocês, a decisão cabe a eles, né? O Sebastião é um forte influenciador, né? A Dona Maria vai ouvi-lo, mas a decisão final é dela. Então, eu vou te dar uma sugestão. Me ajuda a marcar uma demonstração, uma reunião com a Dona Maria e o Sebastião junto. Porque isso é melhor para você. Porque, cara, na boa, se tudo isso der certo, como assim deve dar, bacana.
Ninguém vai lembrar que foi você o cara que achou essa oportunidade, essa solução maravilhosa que eu acabei de te apresentar. Mas, cara, qualquer coisa que der, os caras vão em cima de você. Então, Zé, vamos fazer o seguinte, ou seja, você já está combinando com o Zé um jeito de convencer o Sebastião, que é o influenciador, e a Dona Maria, que é a decisora, para fechar. Porque o Zé está convencido de que essa solução é boa para a empresa, mas ele não tem poder nem de influência, ele não fala direto com a Dona Maria e muito menos de decisão que está com ela. Então você começa a combinar com o Aspone, vamos aqui padronizar que ele seria um Aspone, então, mas é um Aspone legal, um Aspone que quer te levar para lá. Se não colar isso, se não colar, aí você precisa treinar muito bem o Zé, para o Zé vender para o Sebastião e o Sebastião vender para a Dona Maria. Então, a primeira coisa é o seguinte, olha, você vai lá levar essa proposta lá para o Sebastião. Zé, o Sebastião vai perguntar para você, Zé, vale a pena contratar essa solução? O custo-benefício vale a pena? O que você vai responder, Zé? Você precisa treinar o Zé, gente, porque o Zé vai... Quer dizer, esse aí é o plano B, né? O plano A é convencer o Zé a marcar uma reunião com o Sebastião e a Dona Maria e você vender direto. Porque ninguém vai vender melhor do que você. Mas na impossibilidade, tentar, com a ajuda do Zé, o Zé quem vai ter que levar fazer a o Zé proposta abrir para lá. caminho, né? De forma geral, mais clara, é ajudar o Zé a abrir caminho, né? Do tipo, olha, abre o caminho para os dois juntos, né? Vamos dividir essa responsabilidade, mas também Esse é o engrandecer ideal, ele, porque né? você vai estar junto. Mas se o Zé não... Ele morre tanto de medo do Sebastião e da Dona Maria, que ele fala, não, deixa que eu levo a proposta para ele. Então, saiba você, no seu pipeline, no seu controle de pendências, de vendas, você sabe que essa venda tá bem morninha, tá quase fria. A chance de virar venda, ela é muito pequena. Porque o Zé não vai vender tão bem quanto você e sabe Deus como é que o Sebastião vai vender essa solução. Quer dizer, vai virar um telefone sem fio. O que vai chegar lá na ponta, lá no decisor, com certeza é o preço. Então, os benefícios não sei se vão chegar lá. Entendeu? Então, é uma venda que no seu pipeline você não deve pôr com muita probabilidade. Não conte com que essa venda vá chegar lá. Bom, e se essa venda... Já estamos entrando em técnica de venda aqui, enfim, mas vamos para a gente não perder o embalo aqui. Mas se essa venda não der certo desse jeito que o Zé está falando, não tenha medo de perder um cliente que não é teu. Passa por cima do Zé. O próximo passo é tentar falar com a Dona Maria. Tá certo? Ué, mas o Zé vai ficar chateado. Você fala assim, ó, Zé, desculpe, eu precisei falar com a Dona Maria, né? Eu tentei através da tua ajuda, você foi bem prestativo, eu te agradeço. Mas, cara, eu tenho um diretor me cobrando aqui e esse diretor não aceitou que eu não tratasse esse assunto com a Dona Maria. Então, perdão, eu liguei direto para a secretária da Dona Maria. Gente, em vendas é assim. É melhor pedir desculpa do que pedir licença. Essa atividade que o Domingo descreve, ela é muitas vezes executada por quem a gente chama de pré-venda, né? Que é o cara que liga no cliente, verifica se ele tem o perfil adequado para a sua solução, tamanho, porte, no segmento, aparentemente tem as dores, né? E faz o que a gente chama de sondagem, e nessa sondagem ele tenta entender quem é o decisor também, né? E se esse decisor começa a fazer muito, ele está muito no meio de campo, ele só te deu algumas informações privilegiadas, ele quer o bem da companhia, mas tipo assim, ele não se arrisca a levar isso para frente, nem tem força para levar isso para frente. Quando a gente fala que você faz um scale, né? Quando você faz um bypass nele, né? Não é por mal, é por tipo, pô, obrigado pelas informações, mas você já pegou o telefone da Dona Maria, do seu Edson, do seu José, você vai chegar lá, então você agora tenta uma nova abordagem para chegar. A questão é que quando a gente tem um BDR ou um vendedor que ele tá garimpando, né? Que ele tá tentando conquistar, que ele tá o que a gente chama de... ele tá tentando ligar para o cliente, tá tentando prospectar, né? Ele tem que entender logo se é cliente, se não é. Bom, é potencial cliente ou não é? Beleza. Consigo o nome do decisor? Não consigo. Beleza. É do porte que eu quero vender? Beleza. Então, já tem as informações que eu preciso. Você consegue me levar até lá? Consigo. Né? Então, de um jeitinho bacana, você tenta levar.
Não consegue? Começa de novo no mesmo cliente, usando outro nome e outra abordagem, indo direto lá, né? Indo direto no decisor. Mas, Domingo, até chegando aqui, a gente se aprofundou aqui na gestão. Você começou falando das métricas Smart, você entrou na execução aqui, na gestão da execução, Sim, e a todo momento você falou quatro sim. disciplinas, 4 temas de execução. Quais são as 4? Vamos concluir. Então, primeira disciplina da execução. Crie indicadores cruciais, o Covey usa a palavra crucial, para atingir a meta principal. Então, falei, metas de vendas. Preciso vender 30 mil reais por mês de venda com cliente novo, 40 novos contratos. Eu preciso criar indicadores cruciais que levam ao atingimento dessa meta. Então, postas, demonstrações, ligações, agendamentos de apresentações e assim por diante. Você pode criar tempo em ligação também. Tempo em ligação, mal comparando, né? Para quem é televendas, né? Para quem está no campo é um pouco mais complicado medir isso daí. Mas quem é televenda, é o seguinte, gente, assim, né? É como você quer medir um centroavante. O centroavante vai fazer gol, de novo o exemplo do futebol que alguns odeiam, né? Mas é o que me ocorre. Época de Copa do Mundo. O centroavante, gente, ele vai fazer gol quando? Quando ele estiver mais próximo do gol. A maior chance dele tem que estar na área, tem que estar próximo da área. Né? A chance de fazer um gol do meio de campo, o Pelé não conseguiu fazer um gol do meio de campo. Ela é rara. Então, atacante tem que jogar próximo da área. Então, medir um indicador para atacante é quanto por cento do tempo ele passa próximo da área. Se esse cara ficar na zaga ajudando... Gente, vida de vendedor, vida de televendedor é de vender. Não, mas eu chego cedo, eu ajudo a atender clientes, eu conto piada, eu faço integração, eu ajudo no treinamento de novos. Tudo isso enfim, é secundário. Vendedor é para fazer gol, é para fazer venda. Televendedor é para fazer gol, é para fazer venda. Ele é medido nisso, a meta dele tem que ser essa. Se ele achar tempo ainda de fazer outras coisas bacanas, legais, mas o essencial dele é isso daí. Então, você tem que dar metas adequadas à função de cada uma das pessoas. Então, primeira disciplina da execução, cria indicadores cruciais que levam ao atingimento da meta principal, das metas principais, que não devem ser muitas. Metas principais, no máximo 2 aí. Quantidade de dinheiro vendido novo e quantidade de contratos, sei lá. Estou dando 2, no máximo isso. Cuidado. E os outros, todos indicadores com metas. Bom, segunda disciplina da execução, crie placares convincentes. O que é um placar convincente? Você pode ter uma lousa de vendas, uma lousa onde você anote alguns números. Você pode criar um e-mail com um placar. Isso aí é diário, gente, diário, que mostre como cada membro da equipe, daquela determinada equipe, então não vai misturar quem vende para middle market com quem vende para contas corporativas. São equipes diferentes, público diferente, indicadores diferentes, metas diferentes. Então, assim, se somente essa equipe, daquela sala onde está aquele quadro, pode ser um quadro. Agora, e um e-mail também é uma boa e-mail. Você só manda aquele e-mail diário para aquele grupo de pessoas. Hoje, como tem muito mimimi, muito um monte de coisa Compara assim, os semelhantes, né? Compara tem gente que não gosta de publicar quem está em primeiro lugar em cada meta. Então, se tem uma meta de ligações, é um ranking de ligações, que é um dos indicadores que você entende que é crucial para atingir a meta. Visitas é um outro ranking. São rankings separados. Então, um mesmo consultor, um televendas ou um vendedor presencial, ele pode ser o campeão de ligações, mas ele é o penúltimo colocado em agendamento de visitas. Ele liga muito e agenda pouco. Então, você tem que trabalhar aquele indicador. O outro demonstra muito e faz poucas propostas. Ou seja, as demonstrações dele não evoluem para a proposta, porque o cliente não gostou da demonstração do produto. Então, o problema dele provavelmente está na apresentação do produto. De novo, não é que está tudo errado no trabalho desse televendas ou desse vendedor. Está incompleto.
ele está bom em alguns indicadores, mas está mal em outros. Então, o bom gestor vai acompanhar isso e vai corrigir aqueles pontos onde ele está bom. E aonde ele onde ele não está bem. E aonde ele está bem, elogia, dá exemplo para o time. De novo, às vezes o último vendedor, aquele que menos vende na equipe, ele é o melhor em alguns indicadores. Então, ele sempre tem alguma coisa para ensiná-la para os demais e tal. Claro que ele tem que corrigir, ele tem que melhorar nos outros indicadores, porque ele precisa vender. Agora, cuidado com aquele vendedor ou televendedor, que ele é o campeão de vendas, mas ele é mal em todos os indicadores. É estranho, porque do couro é que sai a correia. De onde não se tem, não se tira. O cara liga muito pouco, o cara demonstra muito pouco, o cara faz poucas visitas ou poucas demonstrações, poucas propostas e vende muito. Esse cara é uma fera, é um boi preto mesmo de vendas. O cara tem um aproveitamento de 100%, de 90%. Beleza. Fica de olho nessas vendas também, para ver se essas vendas não tem problema de qualidade. Assim. Eu já vi um monte de campeão de venda que depois descobriu que as vendas eram todas furadas, né? Caía tudo depois. Então, cuidado disso. Mas, se não, você tá com uma oportunidade maravilhosa na frente. Se o cara já é o campeão, o cara é campeão de vendas, campeão do indicador principal, da meta principal, mesmo sendo ruim de desempenho, se ele melhorar no desempenho, com esse aproveitamento maravilhoso que tem, gente, ele vai vender muito. Ele vai vender. O impacto dele na tua equipe, na tua empresa, é muito maior do que o impacto dos demais. De novo, gestão tem várias idiosincrasias. A gente, às vezes, gasta o tempo com a pessoa... Idiosincrasias. Idiosincrasias é mais ou menos assim. São umas idiotices que a gente faz na nossa empresa, porque a gente acaba copiando modelos que já existem. A gente nem para pensar muito. Um exemplo, a gente gasta mais tempo com o pior vendedor do que com o melhor. Ah, Domingo, o melhor já está vendendo. Agora eu vou fazer o pior melhorar. Tem uma certa lógica nisso, mas assim, se você melhorar 5% o desempenho e, consequentemente, o resultado do campeão de vendas, dá muito mais dinheiro para a tua equipe, para você e para a empresa, do que pegar o último vendedor, o último do ranking e dobrar a venda dele. Às vezes dá mais dinheiro. De novo, eu tive um chefe americano e que ele me falava assim, ele falava meio inglês, às vezes ele queria falar em portunhol, então ele tinha uma frase em portunhol que ele falava assim, ele me chamava de Martim, né? Meu nome é Domingo Martins. Martim, onde está o dinheiro? Cara, no começo, assim, essa pergunta dele, para mim, era até ofensiva. Poxa, eu já me achava um gestor sênior e tal. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Às vezes, gente, por mais sênior que a gente se acha, a gente está correndo atrás de fantasma e não está vendo onde está o dinheiro. Então, eu acabei de dar um exemplo. Às vezes, melhorar 5% o resultado do teu melhor vendedor, ele já é campeão, dá mais dinheiro para você, para a tua equipe, para a tua empresa, do que pegar o último colocado e transformar gato em cachorro. De novo, falei isso em lives anteriores. A empresa não é uma democracia, uma empresa não é o mundo justo de um processo judicial que deve ser justo, com contraditório, ampla defesa, recurso disso, recurso daquilo. Não é assim. Tem que ser pragmático. Às vezes, gente, vale mais a pena investir naquele momento, melhorar 5%, 10% do campeão, do que você dobrar a venda do último colocado. Às vezes, o que vai dobrar, se o último colocado dobrar as vendas dele, o que é mais difícil, às vezes dá mais dinheiro pegar o campeão e fazer o campeão vender 5% a mais. De que jeito? Melhorando em 5% ou próximo disso os demais indicadores de desempenho dele. Se esse cara tem esse aproveitamento fantástico e visita pouco, liga pouco, tem pouca demonstração, pouca proposta, se você melhorar isso com o aproveitamento que ele tem, esse resultado vai lá para cima. Os campeões, eles são essenciais nas empresas. Os campeões bem trabalhados pelo gestor, eles inspiram todos os demais. Gente, é possível, o cara tem a mesma carga horária que vocês. Claro, cada um tem um talento, tem um momento, mas vamos lá.
Se ele consegue fazendo esses números, você pode conseguir fazer parecido, igual ou até melhor. Porque às vezes o Mas, campeão Domingo, de vendas não é o mais trabalhador da equipe. geralmente, ó, eu tô vendo alguns cenários, vivendo às vezes alguns cenários, e vendo até amigos e parceiros vivendo isso, e até a história que a gente viveu. Tenho que ter alguns fatos para te comentar aqui, para a gente colocar na consideração, e eu queria que você falasse sobre eles. Sim. Eu já olhei para melhor vendedor, né? E percebi que eles estavam no top do ranking porque eles eram privilegiados. E depois que você tirava alguma condição privilegiada, ele era absolutamente normal. Aí, então, primeira coisa, tipo assim, esse melhor é porque as condições dele eram melhores. Que as dos demais a gente nem percebia. Eram diferenciadas. E isso gera uma comparação desigual. Né? Então, beleza. Outro cenário que eu vi, que eu tô esperando, que eu tô observando e experimentando. Se eu peguei o primeiro vendedor, eu já peguei o melhor vendedor, os melhores vendedores e dobrei, tipo, o leads deles, a agenda deles. Esses caras, por não ter mais a escassez dos leads, eles começaram a se afogar no follow-up. Ou seja, o que vende não é a apresentação, o que vende é o follow-up. Né? No final das contas, o que conclui a venda é o follow-up. E eles começaram a perder a mão do follow-up. E começaram a perder a mão da apresentação. E a carne, né? E a massa crítica, a máquina humana, pelo tanto de entusiasmo de apresentação, ele perdeu o nível, sabe? Tipo assim, ele desalinhou. E não parou de sair venda. Simplesmente parou de sair venda. Tipo assim, estagnou, sabe? Cara, ele tinha X leads. Cara, eu coloquei 50% a mais de leads. Pronto, estagnou. Pá! Caiu. E é uma coisa louca, porque se tornou ingerenciável o tempo de pensar, eu imagino, né? O tempo de fazer follow-up, ele não conseguiu. E do mesmo modo do outro lado. Quando você estiver comparando, comparar se as situações são iguais. Claro, se você dá bola, se você der pênalti, eu gosto de uma brincadeira que você fala assim, cara, quem vai bater pênalti? Quem bater pênalti é melhor. É o melhor em campo, beleza. Mas, cara, você tem vários pênaltis. Só você e o goleiro. Aí depois você vai falar que se só deu pênalti só pra esse cara bater. Você vai falar que ele é o único bom batedor de pênalti? Se só ele bateu até hoje? Se só ele treinou? Mas se outros treinaram e tiverem indicadores, beleza, a gente conversa. Mas é uma idiosincrasia, como você falou, às vezes, Sim. né? A gente endeusar. Eu acho que a gente tem que formar campeões, porque campeões eles quebram tetos, eles quebram limites, eles definem um novo padrão na tua empresa, né? E depois você vai ajustando isso, né? Mas tem esse desafio, né? Que, cara, quanto mais lead não quer dizer que é melhor, quanto mais lead não quer dizer que converte. E é um trem meio competitivo. Espera um pouquinho, só vou abrir a porta pequena aqui, peraí. Tranquilo. Aí, né? Ó, o papai tá aqui, quer ver o vídeo? O papai tá na apresentação aqui, não pode tirar atenção agora, vem cá. Então, Domingo, vamos continuar aqui. Vamos lá. Manda Gente, um beijo gestão pra ele. sincera, Beijo, hein? Domingo. Beijo. Aqui no... Oi, tudo bem, Cátia? Tudo bem? Tudo bem. Olha, então assim, o Felipe levantou alguns pontos muito importantes que passam batidos por muitas equipes, por muitos gestores, né? Então vamos lá. O que é um campeão de um time? É quem vende mais? Bom, vamos lá. Quando você começa um time do zero é uma coisa, tem hora que você é um gestor, ó, você vai começar uma equipe do zero. Legal, é uma situação. Às vezes você é um gestor que foi contratado para tocar um time que já existe. Então já tem lá um ranking, já tem um campeão, uma campeã de vendas, historicamente, lá por resultados assim. Então, assim, se você vai começar um time de vendas, como é que a gente começou na nossa empresa, né? Na empresa que eu e Felipe alavancamos aí. A empresa começou do zero, hoje está em 157 funcionários. Tá? Para vocês terem dimensão, no mercado extremamente competitivo, extremamente guerra de preço,
enfim, quebramos vários paradigmas desse mercado. Enfim, é só para vocês entenderem que é um case de sucesso, sim, né? Quem não conhece a gente, é só para vocês entenderem que o que a gente está falando aqui já foi aplicado na prática, tanto na empresa onde a gente trabalhou como gestor, ou como vendedor também no passado, até na nossa própria empresa, que já tem 10 anos, começou do zero e está num patamar muito alto aí. Bom, quando nós começamos a nossa equipe, eram televendas do zero. Vamos lá. Regra número 1, os televendedores, né, na verdade eram televendas, tinham que trabalhar com mailing frio, tá? É mailing frio. Os clientes, as empresas tinham... E outra, fizemos um trabalho de pensar, bom, quais são as empresas, os segmentos que potencialmente podem ter as dores que os nossos produtos são capazes de resolver. Enfim, foi feito todo um trabalho. Auditamos esse mailing, né, para o televendedor não ficar ligando para mail errado. Deixa alguém ligar antes, você pode chamar isso de SDR, de pré-venda, sei lá o que você vai dar o nome. Mas assim, alguém que é menos vendedor, é um trabalho mais operacional, vai ligar para esse mail antes do teu televendedor. Ah, é residência, legal, é melhor que um administrativo, que um televendas iniciante descubra isso do que o teu melhor vendedor, porque ele é uma máquina de vendas, ele custa mais caro. E não é só o tempo de venda, produtividade. Ele pode ir embora da tua empresa, pedir demissão. Falou, pô, que mailing ruim. Eu ligo, é pessoa física, residência, sinal de fax. Enfim, não atende. Enfim, bom, tem todo um trabalho lá. Bom, quando começou o processo de ligar para vender, vamos lá. Não tinha na época muitos chamados, né? Clientes que ligavam espontaneamente querendo conhecer o produto, às vezes alguns querendo até comprar. Então vamos lá. Chamados, gente. Tem gente que chama de chamado, inbound marketing, leads, seja o nome que você der na tua empresa aí. São empresas prospects, potenciais clientes, possíveis clientes que estão querendo conhecer melhor teu produto ou alguns estão querendo até comprar. Bom, é o chamado pênalti. Eu faço de novo a analogia com o futebol. É pênalti, gente. Porque o dia a dia, o meu televenda está ligando para um monte de cliente que está cagando e andando para nós. Não conhece a nossa empresa, não conhece você, não está nem pensando no assunto que você vai ligar para ele. Ele nem sabe que tem a dor que você é capaz de resolver. Então, é aquela venda que você vai trabalhar em mailing frio mesmo. Essa é a venda. Bom, legal. É a venda mais difícil? É a venda mais difícil. Mas quem pode o mais, pode o menos. Se o cara é capaz de fazer uma venda do zero, ligando, descobrindo quem é o influenciador ou decisor, levando para uma demonstração, convencendo o cliente que o produto é bom, que resolve as dores, apresentando uma proposta adequada, mostrando que o valor que ele vai ter é muito mais do que o preço que ele vai pagar. Enfim, trabalho de vendedor, de televendedor, com letra maiúscula. Se ele é capaz de fazer essa venda, gente, atender um chamado de alguém que quer mais informações ou que já quer comprar é mais fácil, né? Então é pênalti. É mais fácil fazer um gol de pênalti do que um gol que você tem que sair driblando todo mundo, levando canelada e assim por diante. Bom, legal. Quem é que deve receber chamados? Primeiro, começa o jogo como? Primeiro, aqueles vendedores ou televendedores que já demonstraram que sabe vender do zero. Se ele sabe vender do zero, ligando para mailing frio, fazendo porta a porta, sei lá como é que é a tua venda aí na tua empresa, provavelmente esse cara tem uma melhor Então, você condição de prioriza atender ele, né? um chamado e converter um chamado. Tudo isso é jogo assim. Então, quem é que vai bater pênalti? Aqueles que já estão vendendo para um cliente que não é chamado. Ótimo, legal. E aí começa o jogo. Só que o que vai acontecer? O que pode acontecer, gente? Quem é, de novo, o futebol dando lições para gente? Quem é que bate pênalti num time de futebol? É o artilheiro do time? Não necessariamente. É o craque do time? Não necessariamente. Quem bate pênalti são aqueles que nos treinos têm um melhor aproveitamento e que nos jogos confirmam esse melhor aproveitamento. Muitas vezes o batedor oficial de pênalti de um time é um zagueiro,
que ele não é o artilheiro do time, muito menos o craque do time. Quem tem que receber chamado é aquele que converte chamado em venda. Quem mais converte chamado em venda tem que receber mais chamados, porque ele transforma. Pode ser até o último colocado em vendas da equipe, gente. Às vezes acontece isso. Ele não é o melhor vendedor da equipe, mas chamado, ele converte mais. Então, mais chamado para quem converte, mais chamado. Às vezes o craque do time, o campeão de vendas do time, por algum motivo, você tem que prestar atenção, mas enquanto você não descobre o motivo, não dá chamado para aquele cara que não converte chamado. Ponto. Simples assim. Eu me lembro que a gente, antes de ter isso, a média da equipe, chamado sem filtro, tá? Não tinha pré-venda, não tinha nada. Tinha um monte de chamado furado também, nem todo chamado é legal. Mas, enfim, não tinha filtro nenhum. Era uma sequência. Todo mundo que já tinha vendido para clientes normais, para prospects normais, mailing frio e tal, começava a receber chamado. E era uma fila. Recebia um, depois o outro e tal. Vendedores novos que não tinham mostrado ainda que sabiam vender, nem entravam na lista para receber chamado. Vai provar que você sabe vender lá no mailing frio. Quando você vender no mailing frio, né, num nível razoável, aí você entra na fila para receber chamado. Bom, até então, cada um que já tinha mostrado que sabia vender em mailing frio começava a receber chamado. Bom, o aproveitamento... E era assim, um chamado para um chamado para outro. Quando terminava, voltava a fila de novo. Dessa forma, o aproveitamento, na época, médio, era de 30%. De cada 10 chamados, na média daquele grupo, fechavam 3. Só que isso era média. Alguns fechavam. Começou o jogo assim, agora o jogo vai mudar. Quem fecha mais chamados, está acima da média de fechamento, não vai receber um chamado por cada vez, vai receber 2, ou às vezes até 3, para depois a fila andar. Porque ele já tem um aproveitamento maior. Quem fecha dentro da média, que era 30%, vai receber 1. Depois que os campeões, aqueles que estão acima da média, receberam 2 ou 3 chamados. E aqueles que estão abaixo da média da equipe, que era 30%, o cara fechava 20%, 15%, 0%, parava de receber chamado. Vai trabalhar os chamados que você já recebeu e vai convertê-los em vendas, para ver se melhor. Todo mês nós tirávamos uma fotografia. Do dia que você começou a receber chamada até hoje, quantos chamados você recebeu? X. Quantos que você converteu em vendas? Y. Ali eu tinha o aproveitamento dele. Bom, só essa medida fez com que a conversão média de chamados dobrasse. A média, que era 30%, passou a ser 60%. Dobramos os fechamentos de chamados, só dando mais chamados para quem fechava mais chamados, a mesma quantidade de chamado para quem estava dentro da média e dando 0 novos chamados para quem fechava abaixo da média. Então, são medidas simples que você pode dobrar o fechamento de chamados que você recebe na tua empresa. Então, para de querer ser justo, democrata, sei lá. Todo mundo tem direito a chamar. Todo mundo, caramba. O melhor vendedor da equipe vai vender chamado. Melhor nada. Se ele pode ser melhor em vendas, mas em chamado o cara é ruim, ou o cara é azarado. Gente, se você... Olha, nós tínhamos uma frase na nossa equipe que era assim: azarado não trabalha na nossa equipe. Parece um negócio cruel falando assim, né? Mas imagine a tua empresa contratar todos os azarados do mundo. Bem intencionados, honestos, trabalhador, mas azarado. Então a gente chamava, talvez o termo técnico nem seja isso. O cara para chamada era azarado. Então, azarado não vai receber novos chamados, porque ele não, por algum motivo, ele não consegue converter chamado em venda. Simples assim. Mas eram bons vendedores, vendiam de outra maneira. Ó, na nossa jornada lá, a gente tinha um time que ela recebia outbound, ele era outbound, raiz, né? Que era o que iniciava. E a gente começava a receber chamados, que é o que é chamado inbound. E aí a gente distribuía isso, né?
para os times nessa forma, como você colocou, muito bem lembrado aí, né? Que você a gente fazia uma lista de priorização para quem ia as coisas, né? Sim. Legal pelo índice de conversão, pelo melhor aproveitamento e tal, tudo mais. Quando você olha para eu tenho se um cara tem um time só inbound, né? O inbound, Sim. ele recebe Só recebe o cliente, chamado, né? só recebe Ele não chamado, caça borboletas, as borboletas vêm até ele. vem até ele. Só que essas borboletas, às vezes, elas se escondem. Ou seja, são clientes que você vem, recebe, faz a apresentação, gasta tempo e elas somem. E aí isso congela, né? Se esfria esse lead. A gente chama Sim, que esfria, ótimo. né? Então ele esfria. E aí você tem lá, por seu posto, 6, 8, 10 vendedores nisso, né? Cara, o que você está me falando é que você recomendaria do tipo, sobe uma quantidade maior de leads para aqueles que fecham mais rapidamente, Sim, né? E separa o time em reciclados. Ou seja, você vai ter o time vai estar. Vou dividir o time em, cara, quem são os quatro, os 6 melhores, vão receber só os leads quentes, e os que tiverem 6, os outros 6, 5 que tiverem no momento menos oportuno, né, menos saudável, sim. eles vão ter que procurar fazer reciclagem, só reciclagem de lead, reciclagem de lead. Se eles melhorarem a reciclagem de leads, ou eles recebem uma quantidade menor, se eles melhorarem isso daqui, eles entram no grupo 1 de volta. É isso. Olha, o chamado é aquela história, de novo a sabedoria lá do futebol, né? Existe uma frase no futebol que diz que né, chamado é igual a pênalti, tá? A gente está fazendo analogia de chamada é pênalti. Gente, pênalti tá lá. Um goleiro no meio do gol, você sem marcação nenhuma, tendo o gol todo para você fazer lá e tal. Bom, e mesmo assim, às vezes alguns perdem por mérito do goleiro ou às vezes por falha do atacante. Enfim, mas teoricamente, é mais fácil fazer um gol de pênalti do que um gol que você tem que sair driblando todo mundo. Então, vamos lá. Então, de novo, pênalti é tão importante que quem deveria bater é o presidente do clube. É uma frase que tem famosa no futebol. Então, traduzindo para o teu time, quem é que vai bater os pênaltis da sua equipe? Quem é que vai atender os chamados da sua equipe? Aqueles que convertem mais chamados em venda. Tem gente que até coloca mais indicadores aí. Olha, ele fecha o chamado, mas ele dá desconto demais. Ele fecha chamado, mas ele vende ticket médio baixo demais. Eu não complicaria muito. Primeiro, assim, se o problema é desconto, diminui a autonomia. Olha, a autonomia máxima para dar desconto é esse, o resto é tabela. E você pode vender overprice se você quiser. Então, regra simples: chamados recebidos e transformados em vendas, com um mínimo de desconto lá. Você não vai permitir descontos de 80%, 70%, tá certo? De novo, não é proibido vender barato, é proibido dar desconto. Tá certo? O desconto exacerbado é ruim. Enfim, então, estão todos da equipe seguindo a mesma regra. Então, se seguindo a mesma regra, alguns conseguem fechar 60%, 70% dos chamados e outros conseguem fechar um percentual menor, mais chamados para quem fecha um percentual maior de chamados. Ah, mas ele não explorou o potencial máximo do cliente. Gente, venda é venda, pós-venda é pós-venda. Bota o cliente para dentro. A missão desse time é botar o cliente para dentro sem dar muito desconto. Então, você vai dar uma delegação mínima de desconto e tal. Bota esse cliente para dentro. E se o cara não tem um bom índice de fechamento de chamados, para de desperdiçar chamado. Custa dinheiro atrair chamados, gente. Uma área de embalde marketing é uma área muito técnica, muito cara, difícil achar profissionais bons e tal. Então é o seguinte, o chamado é ouro em pó. Então não vai jogar na mão. De novo, pode ser o melhor vendedor do time, mas se ele tem um aproveitamento abaixo da média de chamados, ele não vai receber chamado nenhum. Né? E pode ser o pior vendedor da equipe, mas se por algum motivo ele é o que converte mais chamados em vendas, mais chamados para ele. Beleza? Regra simples, você vai dobrar, triplicar o fechamento de vendas que você vê.
Então, empresas que só vendem por chamado, só vendem no inbound marketing, no chamado inbound marketing, você está falando em dobrar as suas vendas com uma decisão simples. Para de dar chamado para todo mundo. Mais chamados para quem fecha mais do que a média. Menos chamados para quem fecha dentro da média. E zero chamado. Ah, Domingo, o que eu faço com esses vendedores que não fecham chamado? Vai trabalhar mailing frio, vai criar músculo, vai aprender. Ligar para mailing frio, né? Estou falando aqui de televendas, tá? Tem 1000 vantagens, mas assim, cria músculos, tá certo? Cria músculo, convencer alguém que não quer te atender em te atender, convencer alguém que não quer comprar em comprar. Então, esses músculos, pode ser que depois de um certo tempo, bom, deixa eu dar uma nova chance para esse cara, dar um chamadinho, deixa eu ver se aquele azar que ele tinha de ter chamado passou. Tudo com muito cuidado. Outro ponto que o Felipe levantou, importantíssimo. O que faz com os chamados não fechados? Cria um conceito. Olha, o chamado vai ficar com aquele televendedor que recebeu o chamado. Aí você tem que analisar mais ou menos qual é o tempo do ciclo da tua venda. Mas, sei lá, vamos dar um exemplo. 30 dias. Acabou, gente. Se ele não transformar aquele chamado em venda em 30 dias, esse chamado sai da mão desse cara, desse televendas ou dessa televendas, e ele vai ser atribuído para um outro consultor fechar. Entendeu? Um outro consultor fechar. Que outro consultor fechar? Alguém que está bem ranqueado no fechamento de chamados. Não vai pegar chamados não vendidos por aqueles melhores fechadores e jogar esse chamado na mão daqueles que não fechavam chamado nenhum. Um trabalho que a gente fez foi o seguinte: pegamos uma das melhores televendedoras e pegamos todos os chamados não fechados pela equipe para esses chamados. Gente, ela começou a vender para a maioria deles, mas tinha alguns objetivos esse projeto. Primeiro era converter chamados que não foram fechados depois de um certo tempo. Então, assim, o vendedor que recebe um chamado, ele tem que saber o seguinte: olha, esse chamado vai ficar com você 30 dias, 60 dias, sei lá, define um prazo. Passou desse prazo, esse chamado vai para alguém, não é mais teu. É decurso de prazo. Você vai ter esse prazo para fechar esse cara. Se você não fechar, tchau. Ah, mas pode ter um azar, a venda estava quase fechada. Paciência. Paciência. Não dá para fazer um omelete sem quebrar ovos. Então, agora, esse chamado não fechado tem que ir para alguém considerado um bom fechador de chamado, ou para os melhores fechadores de chamado. Enfim, e essa era uma das televendedoras que mais fechavam chamados. Eu não podia ter dúvidas com relação ao talento de quem ia tratar os chamados não fechados por outros. Mas tinha um outro objetivo também. O outro objetivo era que ela descobrisse por que aqueles televendedores que receberam esses chamados não conseguiram fechar esses chamados durante aqueles 30 dias, 60 dias, aquele prazo em que esse chamado ficou na mão deles. Pasmem, os principais motivos de não venda de chamados por aqueles que receberam originalmente. Mandaram proposta sem explicar a proposta para o cliente. A proposta, gente, ela é só uma formalização de algo que já foi conversado com o cliente. Você já demonstrou o produto, mostrou que aquele produto resolve aquela dor do cliente. Você já sangrou esse cliente no sentido: olha, a cada dia que você fica sem esse produto, sem essa solução, você está perdendo X dinheiro. Isso no ano vale tanto, em 10 anos vale... É uma fortuna. O cliente tem que sangrar. Ele tem que ter pressa. Cliente que não está sangrando não tem pressa. Aquele cliente que ele nunca liga para você, ele vai empurrando, começo do ano a gente volta a se falar, esse cliente não está sangrando. Bom, Então, às vezes o motivo disso é você ter mandado uma proposta para um cliente sem ter apresentado a proposta para ele. O cliente adorou o produto, está louco para fechar, está motivado, legal. Me manda uma proposta.
Você não pode. Aqueles que mandam a proposta para o cliente sem antes ter apresentado essa proposta para ele, pessoalmente, ou numa videoconferência, ou numa ligação telefônica, você não sabe nem se ele abriu a proposta, se ele entendeu a proposta, se ele gostou da proposta. Você não sabe nada dele. Então, seja um Kinder Ovo. Isso geralmente é vendedor covarde ou que está com baixa autoestima. Ele fica com medo de dar o preço para o cliente. Então, é mais fácil colocar num arquivo, numa proposta e mandar para ele por e-mail e ficar rezando. Um dos principais motivos de não venda de chamados foi esse. Mandou a proposta sem ter apresentado a proposta. Porque quando você apresenta a proposta, você vai sentir o cliente. Ou a voz dele, se é uma ligação, ou a cara dele, se você estiver numa visita presencial ou numa videoconferência. Você vê que aquele ânimo todo que ele estava, parece que esfriou. Ele pensou que o valor fosse menor. Entendeu? Então, nada melhor do que você, o televendedor, o vendedor, tá ali junto para sentir. A voz dele começou a engasgar, todo aquele entusiasmo com o produto parece que passou. A Sei segurança lá. acaba, né? Ele começa a ter vergonha. Então, gente, você só manda a proposta depois que você apresentou a proposta e em duas condições. Você manda a proposta para quem quer comprar. Pronto, legal, feito. É assim, então eu quero. Beleza. Tantos reais, tantos volumes, beleza. Me manda aqui. Legal, estou te mandando a proposta agora. Recebeu? Ó, acompanha aí. Porque às vezes o cara não recebeu, cai no anti-spam dele, no anti-pop-up, sei lá. Ou você mandou para um e-mail errado, sei lá. Acompanha. Mas ó, você já conversou a proposta, o cliente já comprou. Agora eu estou mandando a proposta só para formalizar. Tá certo? Algo que a gente já falou verbalmente. Bacana. Bom, então eu só mando a proposta, depois que eu apresentei a proposta, em duas situações. O cara gostou, quer fechar. Beleza, então agora eu formalizo a proposta que eu já apresentei verbalmente e ele já aprovou verbalmente. Então, estou formalizando a proposta para ele me devolver com um de acordo ou assinando eletronicamente, enfim, conforme o teu processo de vendas. Ou você manda a proposta depois que ele falou. Bom, ele não disse nem sim nem não. Vai pensar melhor, mas ele não falou não. Tá certo? Parece que ele entendeu o valor da proposta, fez algum questionamento, você explicou, mas enfim, ele também não falou que vai fechar nem que não vai fechar. Ou ele vai estudar melhor a proposta, ou ele precisa conversar com o sócio, com o chefe, sei lá com quem, com a esposa, sei lá com quem. Bacana. O cliente que falou que não vai comprar e você não conseguiu convencê-lo do contrário, você não vai mandar proposta para um cara desse, gente. Você não negocia com quem não quer comprar, você só negocia com quem quer comprar. Então, um dos motivos de não venda de chamado foi esse. Mandava a proposta sem ter antes apresentado a proposta. Ou seja, a proposta Kinder Ovo. Você nem sabe o que aconteceu. Segundo motivo de não venda de chamado. Mandava a proposta, ainda que tenha apresentado corretamente, e fez follow-up. Ou fez pouco follow-up. Esse cara deve estar com a vida ganha, deve estar recebendo um monte de chamado, como o Felipe falou. O fato o cliente falava, ele não me ligou mais. Gente, eu já recebi propostas assim, e que o vendedor nunca me ligou para me cobrar o que eu achei e tal. E como não estava muito nas minhas prioridades, o assunto morreu. O cara nunca mais me ligou. Perdeu uma venda, gente. E essa televendedora que foi ligar para os chamados não fechados pelos outros, ela foi vendendo para vários desses contratos. Ela só não vendeu mais, porque como já tinha passado um certo tempo, por isso que o chamado não pode ficar muito tempo na mão de quem recebeu originalmente. Porque o cliente não está morto, ele vai procurar outras alternativas. Então, primeiro motivo de não venda de chamado, mandou a proposta sem ter antes apresentado, discutido a proposta, defendido a proposta verbalmente. Motivo número 2, não fez follow-up nenhum ou fez poucos follow-ups. É o vendedor estrela, folgado, sei lá, ou que está recebendo muito chamado, não sei, está com a vida ganha, não sei, trabalha por esporte, não sei qual é a dele. Ligou uma vez, nunca mais ligou, ligou 2 vezes, nunca mais ligou. Pô, gente, né? Acho que você tem que cobrar do cliente, né? Enfim, tem um momento também que você tem que desistir
dessa proposta. O cliente tem várias maneiras de dizer não. Não te atender nunca mais é uma das maneiras dele te dizer não. É você que ele já disse não, você que não entendeu. Então, nem todo cliente vai te falar não. Mas também não é para desistir tão fácil assim. Teve um outro... Gente, eram mais três... Eram uns 4 motivos. Esse eram os 2. Olha, absurdo, né? Mandar proposta sem ter discutido ou defendido a proposta e não fazer follow-up ou fazer muito pouco follow-up. São 2 coisas cruciais, Coisas né? fáceis de resolver, gente. Agora, cabe ao gestor estar atento também, descobrir os motivos de não venda. Nesse piloto que a gente fez, a gente acabou descobrindo pelo menos 4 motivos de não venda. Tem outros 2 que eu não estou lembrando agora, mas nas próximas lives aí eu devo comentar com vocês aqui. Mas, de novo, então, chamado para quem fecha chamado. Isso aí. Semana que vem a gente está de volta aí. Eu quero motivar. Tem um vendedor que ele está meio desanimado. Gente, é que nem convocar jogador para a seleção brasileira. Quem que deve ser convocado? Os melhores do momento. Mas ele foi o melhor do mundo no ano passado. Dane-se, o cara está numa fase desgraçada. Copa do Mundo é tiro rápido, são só 7 jogos. Vai quem está melhor no momento. Não, mas esse cara, ele tá passando uma depressão e para animá-lo, eu vou levá-lo para a Copa do Mundo. Olha, depressão não é para curar na Copa do Mundo. E você não deve também querer motivar vendedor ou televendedor dando chamado para ele. Gente, chamado é ouro em pó. É ouro em pó. Você não fica jogando ouro em pó, desperdiçando. Tem uma empresa com um perfil mínimo, com uma aderência mínima, um fit mínimo, que pode ser teu cliente, gente. Você tem que... quem tem que trabalhar esse cliente são aqueles vendedores que conseguem converter mais com ele. Então, você pode dobrar, triplicar suas vendas só com uma decisão. Mais chamados para quem fecha mais chamados, menos chamados para quem fecha só dentro da média do grupo e 0 chamado para quem fecha abaixo da média do grupo. Consequentemente, a média do grupo vai subir. Você pode ser até mais seletivo ainda. Olha, quem fecha da média para baixo é 0 chamado. Eu só vou dar chamado para quem fecha para cima. Porém, você tem que pensar nisso. Bom, mas esses caras têm que continuar vendendo. Se eu não vou dar chamado para eles, esses caras têm que ter mailing frio, esses caras têm que ter sido treinados para vender no mailing frio. Na contratação, já tem que estar combinado com eles. Olha, você tem uma meta X de vendas aqui. Essa meta deve ser batida com vendas no mailing frio e talvez com chamados. E você explica para ele a regra do chamado. Para começar a receber chamado, você vai ter que primeiro mostrar que você sabe vender no mailing frio. Para continuar recebendo chamado, você precisa fechar dentro da média ou acima da média. Se você fechar acima da média, você vai receber mais chamados que os outros. O que é combinado não é caro e não é barato. Se você e contrata televendedores que saibam vender no mailing frio. Porque se você contrata televendedores que só sabem vender chamado, se ele não tiver um bom índice de fechamento de chamado, ele não sabe vender de outro jeito. Então, você está com um problemaço aí. Mas se você fecha televendedores acostumados a vender no mailing frio, provavelmente eles vão vender mais ainda, provável. Isso não é uma certeza. Porque pode ser aquele cara que eu falei, ele vende bem no mailing frio, mas no chamado o cara é azarado. E tem gente azarada em vendas. Combina com o grupo. Gente, azarado não trabalha na nossa empresa. Se a gente for contra... Claro, um azar, uma fasezinha, né, que a bola está batendo na trave. Aí o gestor também tem que dar um apoio para esse televendedor, para esse vendedor que está numa fase difícil. Não estou dizendo para ser tolerância zero. Mas se isso começa a se prolongar demais, mas não à custa de chamado. Porque a gente não vai resolver o problema do cara. O cara está azarado, não está fechando o chamado, eu vou continuar dando chamado para ele, para animá-lo. Não! Cara, vai lá, vai trabalhar o mailing frio. Você já fez isso nas outras empresas. Quando eu te contratei, eu já te expliquei que aqui a venda, a base é mailing frio, o chamado é um plus, é algo a mais que você pode receber ou não, desde que você tenha um bom aproveitamento acima da média, blá, blá, blá e tal. Então tá tudo combinado, gente.
E beleza, ele vai continuar vendendo, tendo a chance de bater a meta dele, vendendo mailing frio, que não significa ter mailing ruim. Eu sugiro até que auditem os mailings, peça para uma equipe mais barata, mais júnior, ligar para essas empresas. Olha, aí esse telefone é da empresa XPTO Limitada? É, ótimo, beleza. Aí fica a empresa XPTA Limitada? Não, legal. Ou seja, vai procurar o telefone correto dessa empresa em algum birô de informação, onde você achar que deva, mas não vai botar uma empresa com um telefone errado, sabidamente errado, para o seu televendas vender. Teu televendas é uma máquina de... Você vai perder teus melhores televendas ligando para mailing ruim. Televenda bom não aceita mailing ruim. Os televendas fracos passam o dia inteiro baixando o fone errado aí no teu CRM. É até uma desculpa para dizer que não... olha, por isso que eu não vendi, o mailing está ruim e tal. Então, não permita que a sua equipe de televendas trabalhe com mailing não auditado. Não é gasto, é um investimento. O contrato pode ser uma pessoa só ou duas, sei lá, mas essa pessoa tem que começar a auditar esse mailing antes do teu televendas começar a ligar. Porque você tem que ter um bolsão grande de mailing, né, auditado. Auditado ele significa o seguinte: aquelas empresas que você entende que tem potencial para comprar teu produto, alguém já ligou lá e viu que o telefone é dela mesmo. Então, com essa base, cabe ao seu televendas ligar e vender. Aí é trabalho de vendedor, né? De televendedor. Enfim, Fechou, então né? falamos das 4 disciplinas da execução, falamos de 2. Né? Criar indicadores cruciais que atinjam além da meta principal e criar placares convincentes. Pode ser um quadro, né, uma lousa onde você vai anotando os indicadores e as metas de cada um, ou pode ser um e-mail com o ranking de cada um. Ah, Domingo, eu não quero... E outra coisa, não deve expor para outras áreas, só aquele grupo deve receber aquelas informações. Todo ranking tem 2 visões. Eu em relação aos meus colegas e eu em relação à meta. Então, eu posso ser o primeiro do ranking, mas está abaixo da meta. Também não vai ajudar muito. Mas pode ter gente que pode se sentir mal de estar num ranking onde ela apareça como última colocada no indicador ligações, penúltima colocada no indicador tempo em ligações, e seja lá o que for. Bom, então você pode ocultar o nome das pessoas que estão abaixo da meta e você só põe o nome, aparece o nome somente daquela pessoa que está acima da meta e em primeiro lugar. Por exemplo, para você ter uma referência. Olha, a média do grupo está aqui, o campeão do grupo está aqui e os demais estão abaixo dessa média e tal. Então para a equipe passa a ter uma referência. Então, eu estou me comparando em relação aos demais e sem nominar ninguém. E estou me comparando em relação à meta também, beleza? Só uma pessoa deve alimentar esses rankings. Porque os maus vendedores, ou aqueles vendedores que estão numa fase ruim, vão querer desmoralizar os rankings. Olha, o meu número de ligações está errado. Olha, tem uma venda aparecendo 2 vezes. Então, é uma única pessoa responsável por alimentar esses rankings de uma forma auditável, correta. É um papo que a gente avança. E na próxima live a gente fala da 3ª disciplina da execução e da 4ª disciplina da execução também. Bacana? Fechou? Fechou. Até a próxima aí, Domingão. Beijo. Boas vendas para todo mundo. Beijinho. Tchau, tchau.